Fala, minha gente, tudo bem? Mais um programa, Três Elementos, seu programa de política. Estamos aqui com ela, maravilhosa Helena Jorge, minha amiga, Grande minha amigo. companheira, né, que está nessa labuta comigo falando sobre os 365 ministros do presidente Lula, Júlio. né? Então, no programa passado, se você não assistiu, assista, ficou muito Tá bom. muito bom. Nós falamos sobre alguns, né? Porque, tipo assim, a gente achou, nós fomos ingênuos, a gente achou que a gente ia falar só de um programa, aí no meio do programa a gente estava comentando que ia ser dois, no final do programa a gente já abriu a bola, pessoal, vai ser três ou quatro, 3 ou 4. e seja o que Deus quiser, Nossa, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. perfeito. Vamos lá falar agora do Dinossauro, né? O ministro da Justiça. Maravilhoso. O que você acha dessa escolha do ministro Flávio Dino, minha amiga? Ele tem estofo para estar onde está? A gente tá estudando para vocês, viu? Porque o negócio não é fácil, não. E eu vi assim um padrão nos currículos, né? Tem padrão de livramento judicial, é um Tem, padrão, tem. né? E esse Flávio, essa semana foi lindo, né? Que ele foi até a Sim, Câmara, não respondeu absolutamente nada, fez piadinha, fez. foi sarcástico. Foi. Nossa, Não, e o pessoal da CCJ, né, o presidente da CCJ é o Rui Falcão, que é do PT, nossa, e deu uma bela de uma aliviada para ele lá, né? total, Porque total. cortou os deputados a não terem réplica, na verdade. Não Os teve. deputados faziam uma pergunta em bloco, que eram, né, três, quatro, cinco perguntas. Como eram várias perguntas, o Flávio Dino respondia o que ele queria, Aquele as que mais quentes, as mais delicadas, ele se esquivou, ignorou. ignorou, ele falou as mais absurdas mentiras, e aí quem estava perguntando não tinha direito a replicar, né? Não Aconteceu isso tinha. com várias pessoas. O interessante para você registrar sobre isso é que ele mentiu, né, gente? Várias Ele vezes. mentiu. Parece que o deputado Kim Kataguiri apresentou prova de que ele foi informado com, acho que 48 horas Sim, inclusive. antes do que aconteceu no 8 de Exato. janeiro. Então, gente, fica ligado nisso, que está muito sério isso. Isso Muito é sério. gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Gravíssimo. Inclusive, o ministro ele pode perder o cargo e perder os direitos eleitorais dele, né? Que Ele delícia, pode. políticos? Ah, que Os coisa direitos boa. políticos, né? Agora, sabe por que é bom que ele perca? Porque, Kevin, você fez uma pesquisa maravilhosa aí Fiz que eu estou sabendo. um raio-x Gente, que, tipo assim, a gente quando vai para um carro, a gente falou isso no programa passado, falou, você precisa falou. ter um gabarito, Claro, né? E, claro. lógico, os ministros do Lula, eles são assim, é, É o tem perfeito. pré-requisitos básicos. Então, Peraí. vamos lá. O que o ministro Flávio Dino era antes? Foi governador Governador do do Maranhão. Maranhão duas vezes. Vamos ver o que ele fez no Maranhão para poder o Lula olhar para o Flávio Dino e falar, não, esse cara é um cara de peso, Peso. me perdão o trocadilho, Peso. de peso para assumir o Ministério da Justiça. Sim. Vamos ver algumas informações. Sim. Mas antes, porém, quando o Kevin diz 2 mandatos, ele está falando 8 anos. Sim, Tá bom? exato. Então, Vamos lá. vamos para. Ele foi, o Maranhão foi, no final do último mandato, né, agora, 2022, o terceiro pior IDEB do país. 4,7 a nota que vai de 0 a 10. Essa nota mede a qualidade do ensino médio público do Maranhão. Então, ou seja, de 0 a 10, a nota do ensino público do Maranhão, no ensino médio, é 4,7. É um padrão, né? É um Dos padrão. petistas. Porque Que a na Bahia não é muito diferente, né? Segundo pior IDH entre os estados brasileiros, o índice de 0,687, um índice terrível, de o desenvolvimento segundo humano. pior estado. O estado com maior percentual de pessoas sem instrução. São pessoas que não sabem ler, são pessoas que não estudaram. Lá no Maranhão, 16,6% da população maranhense não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer uma conta simples de somar, não sabe interpretar um texto, não sabe nada. Então, Será que tem alguma coisa a ver? na Bahia, Né? não é muito diferente. Não, porque quando a gente fala que quanto mais ignorante, com todo o respeito,
né? Sem instrução, sem ser alfabetizado, mas os governos petistas dominam. Exato. É estranho exato. isso, né? O PCdoB, o PSOL. Algumas pessoas depois da eleição, com a votação bem expressiva do Nordeste, e algumas pessoas, né, chateadas, culparam o Nordeste pela vitória do Lula. Assim, eu não culpo, eu não acho que o Nordeste elegeu o Lula. Sim. Mas é inegável que o Nordeste ele tem uma pretensão a votar nesse perfil de candidato mais alinhado à esquerda, que é impressionante. E você vê que, por exemplo, Flávio Dino passou 8 anos lá no Maranhão. Governo PT passou 16 anos aqui na Bahia, 16. Né? Agora vão ser mais 4. E nesse tempo, a educação não evolui, o IDH das pessoas, né, das cidades não evolui, a qualidade de vida das pessoas não evolui. Você vai falar da segurança pública, não evolui. E tipo assim, e mesmo assim, parece, sabe o quê? Sabe aquela... Eu vi uma pessoa falando um termo engraçado. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é quando o cara, a pessoa se apaixona pelo bandido que a sequestrou. Isso aconteceu num sequestro em Estocolmo há uns 30 anos atrás. Sim, tem o filme. Tem um filme, né? Ela se apaixonou pelos seus sequestradores. Então, a população nordestina sofre um pouco de síndrome de Estocolmo. Quem está no poder são as pessoas que detêm o poder de melhorar a vida das pessoas ou não. Eles não melhoram, mas mesmo assim as pessoas continuam colocando eles no poder para eles continuarem atazanando a vida dessa população. Então tem uma relação estranha aí. Coraçãozinho, Pazuello. Quarto pior estado do Brasil em analfabetismo. 15,6% da população acima de 15 anos de idade é analfabeta. Lógico que dentro esses 15% aqui vai ser somado ao percentual anterior que a gente falou das pessoas sem instrução. É o estado com a população mais pobre do Brasil, ou seja, o estado mais pobre do Brasil é o Maranhão. 57,5% da população está abaixo da linha de pobreza. Mais da metade na linha de pobreza. Exatamente. Extrema pobreza. 21,1% da população está na extrema pobreza. 75 dá? Não, aqui no caso eu acho que um não se soma ao outro, porque quem está na extrema pobreza também está na pobreza. Então então 51. Quase 60% da população do Maranhão é pobre. Pobre. Entendeu? E aí, quais são os... E ser pobre é aquele que não tem as 3 refeições, ou 4, ou 5, que é tanto dita nas campanhas. Tem alguma coisa errada com a população? E o que fala em consciência social, injustiça social, e o estado dele é tão pobre, né? Nós falamos de violência, né? Que os índices de violência também são muito ruins nesses estados. O índice de violência, né, de mortes violentas no Maranhão é de 26,8 mortes violentas em cada grupo de 100 mil habitantes. Esse número, gente, é 39 vezes maior do que a média nacional. Então, ou seja, o Maranhão é quase um faroeste. E não estou querendo ser preconceituoso, estou afirmando baseado em dados, informações. E para finalizar, o troféu Violência do Maranhão é o estado com mais assassinatos no campo. Ou seja, agora que a gente está aí vendo aí o Libera Geral em relação a MST e invasões, a gente provavelmente vai ter esse número aumentando e muito. Né? Então, a violência no campo, analfabetismo, então foi todas as qualidades que compôs esse grande ser para ser contratado para ministro de Justiça e Segurança Pública. Mas eu queria fazer uma justiça a ele. Ele contratou cursos excepcionais para o pessoal que está preso. É mesmo? Pela madrugada, eu acho que é uma coisa mais fantástica, inovadora, né? Inovadora. O método Flávio Dino na Justiça, ele é assim, algo que ultrapassa os limites da mente humana. Quando ele foi governador do Maranhão, ele colocou em prática que os presidiários aprendessem artes marciais. Olha só que bacana. Ele iria
com essa ação, produzir Jet Li, Jack Chan e Bruce Lee para poder roubar o povo no Kung Fu e no Karatê. O cara, em vez de roubar com uma arma, ele te dá um armlock, te jogar no chão e quebrar seu braço. E o mais interessante é que isso pode ser aplicado, ele pode ver se ele realmente aprendeu nas saidinhas, né? Exato. Tem a saidinha, ele vai... Então o Flávio Dino ajudou a reforçar o crime organizado no Maranhão. Sabe que ele vai fazer isso com o ministro da Justiça? Ai, gente. Aí em 2019, depois de muita repercussão negativa, o Flávio Dino recuou de ensinar artes marciais aos presídios. Está aqui na nossa matéria de um site lá do Maranhão. Incrível, né? Incrível. E sabe o que eu acho mais engraçado? Eu acho engraçado ele ser ministro da Justiça e ele, durante os 2 mandatos dele lá no Maranhão, ele era filiado ao PCdoB, que é o Partido Comunista. Isso, Partido Comunista do Brasil. Deixa eu perguntar para você, Eliana, você é uma pessoa estudada. Comunismo e justiça podem estar na mesma frase? Não. Tem condições, né? Não tem, não existe. E sabe o que eu acho mais interessante? É que ele vive falando graças a Deus. Ele vive, né? Agora ele atribuiu recentemente ao maligno o que aconteceu no 8 de janeiro. Imagina se ele todo comunista, ele não tem fé em nada, só em si mesmo. Eles acham que o Estado é que é o grande Deus, né? Ele falou que Jesus era comunista. Olha era só. Socialista e tal, não sei Meu o que, Deus. O cara é todo enrolado, gente, em compra de combustível e tudo, mas assim, sempre misteriosamente, o judiciário passa um pano. E isso é uma coisa muito triste. Eu acho que dos ministros, ele é o mais, assim, desqualificado como ser humano que está ali. E o dele está na reta, né? Mas vamos torcer, o dele está na reta, ele mentiu mais uma vez, né, gente? Ele mentiu, foi convocado na Câmara, mentiu. 8 de janeiro foi uma armação, vai ser provado na CPMI, né? Então, é muito provável que a cabeça dele vai cair. Isso se não encontrar uma ligação, né? Com o PCC. Não com Lula. Gente, Lula saber e a subida na favela? Que a gente pode deixar para encerrar, né? Verdade. Todo mundo falou. Eu achei muito interessante. Estou sabendo que os policiais do Rio agora, eles vão entrar na favela agora com a máscara do Flávio Dino. Que perfeito. Aí eles não vão. Olha, os delegados, todo mundo de ostentação, né, de investigação, disseram que é impossível você ter acesso a uma comunidade desse grau de violência e domínio do tráfico sem ter autorização do tráfico. Ele foi lá para dar um recado de que estamos juntos, né? Nós estamos colados. Coincidência ou não, depois que ele foi lá, aquela situação toda no Rio Grande do Norte deu uma apaziguada, né? Ele está ligado, coisa do tipo. Mas só que tem uma coisa, o grupo do Rio Grande do Norte é contra o PCC, é uma outra banda. Sim. A guerra tá pegando feio. Flávio Dino, justiça, gente. Flávio Dino que recebeu as informações de que haveria a invasão lá na Praça dos Seis Poderes. Que nós condenamos, somos contra. Que você falou, né, que o Kim Kataguiri mostrou o documento. O documento ele avisando que ele recebeu esse documento avisando, né, dessa possível invasão, que o pessoal estava, né, nos grupos de inteligência, né, vendo isso nos grupos de internet e tal. E uma mensagem dele ao governador do Distrito Federal, falando para eles apenas travarem a rodoviária, que o restante seria feito por eles. Quem foi preso logo, preso e como é que fala? Tirado do poder logo depois, o secretário de Segurança do Estado. Exato, foi preso. E o governador foi retirado do cargo. É muito grave. Ele recebeu uma informação do ministro da Justiça, que está acima dele. Sim. Olha, não faça nada. Não faça nada, só coloque bloqueio na rodoviária e o restante é com a gente está verificando. Essa foi a mensagem que o Flávio Dino passou para o governador do DF, né, o Ibanez. Só que um teve um tratamento pelo STF e o outro uma passada de pano legal. Aí esses documentos que afloraram agora
mostrou que a casa caiu para o Flávio Dino. Vamos ver os próximos capítulos. E olhe lá se o Lula não sabia dessa informação. Porque palavras do próprio Flávio Dino é que ele não faz nada sem o aval do Lula. O aval do grande mestre. Então, se o Lula sabia dessa informação, meu amigo, a gente tem um impeachment mais rápido do que a gente imaginava. Gente, falamos um bloco de Uau! Olha, é um bloco para falar de peso. Um bloco de peso para falar de uma pessoa muito grande. Não estamos sendo gordofóbicos. O Lula falou que o Flávio Dino era gordo e que ele precisava pedalar e o Flávio Dino não falou nada. Então, se o Lula pode falar, eu também posso falar. E a Eliana Jorge também pode falar. Gente, respira, toma uma água, vai no banheiro e volta. É muito rápido. A gente vai falar dos outros ministros do governo Lula daqui a pouquinho. Se o Arraial da Ajuda já era um dos lugares mais charmosos do mundo, agora com a nova trilha ecológica ficou um arraso. Trata-se de um caminho em piso intertravado que leva do loteamento dos corais ao Parracho, rodeado pela Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade. Fala a verdade, ficou lindo, não foi? E o projeto ainda ganhou uma escadaria feita em madeira de reflorestamento. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra Prefeitura aqui, de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Você acha que acabou? Vem muito mais por aí. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Estamos de volta, galerinha. Segundo bloco, falando sobre... O segundo bloco do segundo programa, falando sobre os ministros do Lula. E vamos lá de Luciana Santos, também do PCdoB, ministra da Ciência, Tecnologia e Informação. Tem alguma coisa estranha aí para você? Primeiro, queria lembrar ao nosso público quem ocupou essa pasta, né, no governo Bolsonaro. Marcos Pontes, que era um astronauta. Primeiro astronauta brasileiro, então ligado com tecnologia. Eu acompanhei ele fazendo link em diversos institutos tecnológicos no Brasil e tal, mas para tudo, que agora nova ordem, novo líder, tem que ser afeiçoado às ideias. Começando, ela é Partido Comunista do Brasil, foi prefeita de Olinda. Ali tem algumas
tretas, né? Ela foi condenada por improbidade administrativa, porque, claro, é o padrão, né, gente? Contratou iluminação pública sem licitação, tem sempre esses rolos aí, que isso não é normal, mas como é o padrão, a gente acaba... Você não pode banalizar, porque você vai ouvir isso recorrentemente, sim. Mas a gente tem que chamar atenção, a gente está aqui, né? O que me chama muita atenção é, mais uma vez, ministro da Justiça comunista, ministra das Ciências, Tecnologia e Inovações comunista. Gente, não existe inovação no comunismo. Não existe inovação. Não existe tecnologia no comunismo. Tecnologia. Gente, sugiro que vocês aí de casa, quiserem assistir uma série boa, assistam Chernobyl. Vocês vão ver o suprassumo da incapacidade comunista e socialista em gerir, né? Os processos, né? Aquela usina nuclear lá em Chernobyl, que estava na Ucrânia, era gerida pelos soviéticos, pela União Soviética, e ela explodiu por total incompetência e falta de organização, falta de tecnologia, falta de investimento. Nossa, né? A gente tem a impressão de estar vendo isso agora no governo. Tomara que não exploda nada. Tomara que não exploda, pelo amor de Deus. Então, é muito complicado. Para mim, é uma incongruência muito grande. Ah, não, eu sou do Partido Comunista. Para mim, para começar o assunto, não deveria nem existir Partido Comunista. Existe na Câmara alguns projetos para criminalizar. Da mesma forma que o nazismo é criminalizado, e com razão, o comunismo também deveria. Matou da mesma forma, muito mais. Né? Holodomor, nos gulags, estima-se que 50 milhões de pessoas foram assassinadas em regime comunista. Cuba, Mao Tse-tung na China, os sovietes. Então, assim, não deveria nem ter um partido comunista, deveria ser criminalizada a pessoa falar que é comunista. E ainda mais uma pessoa comunista ligada à justiça. Não tem justiça no comunismo, gente. Não existe. Entendeu? Você é morto porque você é gay. Você é morto porque você é negro. Você é morto porque você ousou discordar do seu superior. Então, isso é justiça. Existe a verdade que eles impõem, que vocês estão vendo aí nos filhos, nas universidades. É imposto. Exatamente. Imposto. É uma destruição do passado, destruição dos nossos valores. E mais uma prova da falta de ciência, tecnologia e inovação dos sistemas socialistas e comunistas é essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Se vocês forem parar para imaginava-se um poderio bélico da Rússia muito grande, e até mesmo, né, por quantidade de pessoas, achava-se que a guerra ia acabar em dias, e a guerra está fazendo aí um ano, entendeu? Há casos de armas russas que não funcionam, tanques de guerra que estão sucateados. Você soube da última do drone? Não. Eles abateram lá um drone achando que fosse um drone espião, mas era um drone kamikaze. Levaram o drone para avaliar e aí explodiu tudo. Nossa, isso é muito bom. Cara, um negócio só feio. Então, gente, para mim incongruente. Estamos aí só falando um ponto sobre comunismo. Luciana Santos, né? Você já leu alguns pontos aí. Mas a justiça ela está recorrendo na justiça. Próximo, Valdez Góes, do PDT, ministro do Desenvolvimento Regional. De cara, assim, foi preso pela suspeita de integrar uma organização criminosa. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada, né? 6 anos de prisão, ele tinha que pagar 6,3 milhões para o governo estadual, e claro que na mão de alguém isso vai ser limpo, a ficha dele vai ficar bonitinho. Ele tinha que ser julgado na primeira instância, é aquela choradeira de sempre. Acho que tá bom, né, desse Valdez? E o Valdez tem uma coisa legal também do Valdez, que junto também com outros, Rui Costa, ele é um dos que indicaram as mulheres para fazer parte do TCU, do TCM. Que gracinha, né? Que gente boa. Colocar a esposa no contas, né, do Estado. Então, assim,
o cara foi governador do estado. Ele foi preso, ficou 6 anos. E aí ele vai e indica a mulher dele para poder ter um cargo vitalício. A gente falou isso no último programa sobre o Rui Costa. A mesma situação se encaixa no Valdez Góes. Quase todos. No governo Lula são 4 ministros, né, que eram ex-governadores e indicaram suas esposas, né, para o Tribunal de Contas de seus respectivos estados. Como a gente falou, um nepotismo indireto, né? Uma coisa bem bacana de se fazer. Acho que foi mais uma estrelinha que o Lula botou na testa do Valdez Góes. Esse aí é meu garoto. Meu companheiro! Vamos para o próximo nome maravilhoso dessa lista. Ai, ai. Nossa, esse é terrível. Nossa. Carlos Lupe, ministro da Previdência. Ele não sei se ainda é, mas ele pelo menos era até o ano passado o presidente do PDT, né, do partido do Ciro Gomes, isso. Do coronel Ciro Gomes. Do Ciro Gomes. E o interessante é assim, que, para quem nunca tinha ouvido falar da criatura, o nome dele surge na Lava Jato, né? A Odebrecht, lá, os delatores, fala o nome do querido, dizendo que doaram 4 milhões, aquela doação que vocês já sabem, né? Como é que funciona. E aí, para a reeleição da Dilma, Rousseff entregaram para ele 4 milhões, né? Eita. E ele foi citado na delação do Carlos Miranda, operador de propinas do ex-governador Sérgio Cabral. Tadinho, Sérgio Cabral que chorou, né, no programa lá Vai ser coach do Fantástico. Como destinatário de mesada de R$100 mil, né? O Carlos Lupe foi acusado de receber R$100 mil de mesada para poder organizar o meio de campo ali, né? Nas eleições. Sim, é muito bonzinho, gente. O cara é gente boa. O mais bonitinho assim, ele já é réu em ação de improbidade em Brasília. Foi acusado pelo Ministério Público Federal de viajar em 2009 ao Maranhão em condição de ministro num avião alugado de forma privada por um empresário que mantinha convênios com a pasta. Isso é muito comum, né? Vocês uma relação meio dúbia, né? Nossa. Quem lembra da Lava Jato aí, as empresas que prestavam serviço, né, no Brasil, e essas empresas tinham um setor de propina lá dentro, então, assim, com codinomes, né? O governo contratava a empresa, mas ela recebia o dinheiro e aí o dinheiro passava no caixa 2 e ia direto para o bolso da galera. Então você vê que a relação de empresas, né, das empreiteiras. Agora, Kevin, assim, fresquinho, você viu que um partido político entrou no STF querendo que toda a devolução de dinheiro dessas empresas seja suspensa? Por que um partido pediria isso? Porque a gente está no Brasil. Boa pergunta, né? Então, é claro que deve ser esses pessoal, PCB, essas coisas, entraram no STF dizendo que não é justo que a Odebrecht devolva os bilhões que ela tem que devolver nas delações premiadas. Como que esses partidos, praticamente sem expressão, né, de voto, de representante, de congresso, né, de congresso, o Rede mesmo, eu acho que o Rede está perigando agora nem existir mais, ele não vai passar na cláusula de barreira. E o Rede, toda vez que vai no STF e requer alguma coisa, eles são ouvidos. É incrível. E coisas absurdas como essa que você acabou de falar. O bom dessa que você deve acompanhar. Eu creio... no sorteio ficou na mão do nosso, né? Não, Bolsonaro indicou 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então, ficou na mão do Marques, né? Então, Cássio Marques. Ou um ou outro. Então está na mão deles, quem sabe, né? Senhor, de forma monocrática, ele não mande esse processo. Participou do processo fraudulento. Participou. Superfaturou uma obra. Roubou, abasteceu pegou esse dinheiro, repassou para políticos. Eles admitiram, estão devolvendo dinheiro para os cofres públicos, né? Não combinado, para pagar durante muito tempo, né? Já se devolveu bilhões de reais. Agora vem um partido e pede para suspender esse pagamento. Suspender. A troco de quê? Você imagina aí, sua imaginação pode pensar o que pode ser. Uma coisa legal será que posso dizer legal, né? Do Carlos Lupe, já como ministro da Previdência, ele afirmou que iriam tentar revogar, né, todo aquele processo da reforma previdenciária da Previdência,
que foi feita no período do governo Temer, né? Iniciou que pode dar um fôlego a toda a previdência paga, porque, diz ele, segundo ele, não existe déficit previdenciário no Brasil. Não, né? Gente, é muito simples a questão do déficit. Por que foi alterado? Você tinha, ao decorrer dos anos, as pessoas estão passando a viver mais. A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando ano a ano. Ou seja, o idoso, quando ele passa a receber a sua aposentadoria, ele está recebendo a aposentadoria durante mais tempo. Então, o governo precisa de mais dinheiro para poder pagar. Sim. Só que, em contrapartida, menos pessoas estão nascendo. O último censo brasileiro identificou que o Brasil diminuiu de tamanho e a população está envelhecendo. Ou seja, você tem menos pessoas jovens pagando o INSS, né? Porque é assim que funciona. O jovem trabalha, paga o INSS para o idoso daquela época. Quando esse jovem for idoso, a nova fase, a nova geração de jovens que vai estar pagando a aposentadoria para ele. Sim. É assim que funciona. Quando você tem menos jovens trabalhando e mais aposentados, essa balança está desequilibrada. O governo tem que tirar do bolso próprio, do caixa público, e complementar. E era isso que estava acontecendo até chegar o Temer e falou assim, não, vamos refazer. Aumentou a idade, tanto para mulheres quanto para homens. Diminuiu o teto máximo, tinha pessoas que recebiam 15, 20, 30 mil reais. Eu acho que agora o máximo é 5, se eu não me engano. E o bom dessa construção é que ela foi coletiva, né? Exato. A população pediu, né? Que a população queria a reforma. Ao contrário, na França, por exemplo, hoje, está um escândalo, está queimando tudo e o presidente foi de cima para baixo e impôs, né, uma... Eu vou além, até mesmo quem fala assim, a população pediu. Teve algumas pessoas que provavelmente não pediram, queriam um modelo antigo. Mas eu te pergunto, é melhor você remanejar para que esse sistema consiga pagar os aposentados durante, né, os próximos anos, ou você não bate na mesa, eu quero isso desse jeito, e vai chegar com 2, 3 anos o governo simplesmente não consegue arcar com um compromisso e deixar vários idosos numa fase mais crítica da vida deles, desguarnecidos. Não, e mais ainda, aquele que trabalhou e que a sua aposentadoria. E tem o direito de receber. É o direito, então, assim, o governo tem que remodelar o formato de pagamento de aposentadoria, de previdência, a fim que ele não rua, que ele não caia, que ele não desmorone. Porque senão vai chegar um momento que o aposentado não vai receber. E aí vem o Carlos Lupe brilhantemente e fala, não existe déficit. Gente, os números estão aí. As pessoas vivem mais e está nascendo menos pessoas. É só você parar para pensar na sua casa aí. Provavelmente a sua avó, minha avó teve 14 filhos. Minha mãe teve 2. Então, com o passar dos anos, as pessoas vão tendo menos filhos. E aí o mercado de trabalho fica totalmente Exatamente. Então esse é o gênio Carlos Lupe, que quer acabar com a reforma previdenciária. Temos aí a Simone Tablet, né? Que falava mal do Lula, que o Lula era um ladrão, que era nem Lula e nem Bolsonaro, e que não sei o quê, e que o Lula era um bandido. E aí ela perdeu, lógico. Foi até surpreendente a votação dela, ela ficou em terceiro lugar. É verdade. Ficou na frente do Ciro, né? Na frente do Ciro. Ficou esquisito. É o Ciro. Que vergonha. E aí, gente, ela caiu no colo do Lula, caiu no colo do ladrão, do bandido, fez campanha para ele. Fez, vergonhosa. Ficou ali quase na rabeira de não entrar no governo, né? Você viu que humilhação. Ela é humilhante, é humilhante. Ela é ministra do planejamento, né? Antes o Paulo Guedes que tinha essa pasta, porque o Paulo Guedes era, diziam que era o super-ministro, né? Misturava planejamento com... Planejamento, fazenda, economia. E agora voltou-se a ser 3 pastas de novo, porque o Lula precisa, né, dividir para todo mundo. Claro, a companheirada tem. A companheirada. E a Simone Tebet ficou com esse cargo. Ela que era senadora antes disso. Não tem muito o que agregar, sinceramente. Tá. Gente, vamos dar mais uma pausa. Finalizamos aqui o segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco. E você não perde o que esperar.
já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada, novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? Fala, galerinha, o último bloco, né, do segundo programa falando sobre os ministros. Eu até estou me perdendo, é muito bloco, é muito programa. E aí, vamos falar sobre o próximo ministro. Mas você quer falar alguma coisa? Eu quero, a tablet, né? Simone Tebet. De mulher para mulher. De mulher para mulher. Gente, ela é cheia de discursinho inclusivo, né? Das minorias e tal e tal. Ela esteve presente e foi uma das escrota naquela CPI da Covid. A doutora Anísia, as doutoras foram destruídas, inclusive pelo senhor senador, escroto também, Otto Alencar, que Deus me livre Bahia, vamos se livrar desses lixos. E ela não fez absolutamente nada. Então, esqueça de inclusão. E ontem essa marginal falou do lado do ministro da Economia que eles não têm prioridade sobre a diminuição dos gastos públicos. Prepare-se que essa mulher, ela não é digna. Fiscal é um arcabouço. É um arraso. O governo não tem responsabilidade com nada, não vai diminuir gastos, e você vai aumentar os impostos, tá? Se você aumenta os gastos públicos e você, né, diminui e você não diminui o que você tem, né? Salário, contratação de profissionais. O governo Lula aumentou o salário de todo mundo, de funcionarismo público, ministro do STF, presidente, de deputados, senadores. Quem vai pagar essa conta? E você não vai cortando em outras coisas. Aumentou a questão do assistencialismo, né? Da questão do... São 150 mil cargos contratados. Aumentou o cargo contratado, aumentou, né, expandiram os programas assistencialistas do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Mas teve muita gente que perdeu, né? Mas se você aumenta a previsão de gasto, você não corta em casa, e o dinheiro que está entrando não é o suficiente, como já é provado, e onde esse dinheiro vai surgir, gente? Mágica não existe. Prepare-se para pagar mais imposto. Pagar imposto. Isso não é figa, não é falando mal, não é nada, é óbvio. Vai se aumentar imposto. Então você que faz sua comprinha da Shein, já está sendo taxada, né? Você que compra aquelas bugigangas lá da China, já está vindo mais caro, né? Oh, meu Deus. É isso aí. É o governo Lula organizando o novo arcabouço fiscal para dar conta de fazer tanta coisa que eles querem fazer. Próximo da lista é um brilhante. É o Renan Filho, que é filho daquela múmia que está no governo brasileiro, na política brasileira, há tantos anos, que é o Renan Calheiros. Destruíram Alagoas, né? Alagoas tem os mesmos índices do Maranhão, que também igual a Bahia. Péssimo. Então, imagina. Agora, eu estou feliz
feliz, porque o Ministério Público de Alagoas está pedindo a cassação desse senhor, né? Tá pedindo a cassação dele. Ele foi candidato a senador na última eleição, ganhou, e a chapa, junto com o candidato a governador, que ganhou também, ela distribuiu cestas básicas durante a campanha. Bondade. Né? A política do compra de votos com a desgraça alheia do Estado. Então, aí o que ele faz? Ele te dá uma cesta básica, você vai lá e vota nele, e ele acontece o quê? Ele recebe doação de construtor, ele está envolvido com Odebrecht, e aí ele para um canal do sertão alagoano, vai lá, povo, vê se tem essa obra feita. Claro que não tem, claro que não está terminada, como a transposição de São Francisco. Essas pessoas são abjetas, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Não tem condição, né? É só coisa ruim, viu? A gente vai lendo a ficha dele, criminal. Só de ser filho do Renan Calheiros, gente boa não tem condições. Não dá. Não tem condições. Filho de peixe, peixinho é. Otinho. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Nossa. Né? Agora, imagina o ministro da Agricultura de um presidente que fala que o agro é fascista. Fascista. É quem? Aquele que produz para o seu arroz, seu feijão, sua batata. Não, o que tem sustentado o Brasil nos últimos anos é o agro, que deu recorde, né, de safra, de importação. Então, quando se afirma que o Brasil é o celeiro das nações, não é brincadeira, não é força de linguagem, é verdade. Existem registros que um prato de comida, em cada 10 pessoas, 2 pratos de comida é brasileiro. É brasileiro. No mundo, gente. Olha aí. Plantação, um quarto, né, do Brasil. O Brasil vem se tornando uma potência depois que, né, de 30, 40 anos para cá, conseguiu fazer alta produtividade. Esse negócio da Apex aí, da Apex, é um negócio interessante, que é uma agência do governo, né, que deve estar ligada ao ministro aí, Carlos Fávaro. A Apex, ela tem a missão, ela é a Agência Brasileira de Promoção e Exportações de Investimentos. Sim. Tem a função de apoiar empresários, atrair investimentos estrangeiros, diretos e indiretos, valorizar o produto e os serviços brasileiros lá fora, vinculados ao agronegócio, né, gente? Aí vai o cara da Apex, que é um parceiro comercial brasileiro importante. E ele fala que o agronegócio brasileiro é o grande responsável pela destruição da Amazônia e do meio ambiente. Ou seja, o agricultor brasileiro, ele é o destruidor da natureza. Essa é a premissa base de qualquer esquerdista, principalmente da linha lulista e petista que está aí no governo agora. Carlos Fávaro é o nome do senhor, e ele procede, né, a Tereza Cristina. Exato. Você dá um Google aí e verifica quem foi a ministra. O período que o agro teve os maiores recordes, a economia mais pujante, o que pode-se dizer que o agro segurou as pontas do Brasil na pandemia, né? E agora o homem do campo não parou. E agora a gente tem o governo desincentivando as pessoas lá fora a comprar os produtos agro do Brasil. Assim, é tipo o Haddad falando para você não comprar de pessoas de direita. É o mesmo discurso. O ministro da Economia que fala que você não pode comprar das empresas, e o pessoal da agricultura falando o pessoal lá fora, né? Os países lá fora, para vocês não comprarem do Brasil, porque o agro é racista, fascista e destrói a natureza. E, para complementar, não é diretamente imposto pelo ministro, mas faz parte do governo, aposto que tem a anuência dele, e a taxa do agro, o imposto do agro, que vai passar a pagar mais imposto a partir de agora. E você sabe quem é que vai pagar isso no final das contas? Nós, claro. O mais pobre. Lógico, a cesta básica. A cesta básica, que no governo Bolsonaro estava com taxação livre de impostos federais, vai passar a ficar mais cara. Arroz mais caro, feijão mais caro. Gente, é a conta. Se eu gasto muito, né? O governo está mandando aumento para funcionário, fazendo isso, fazendo aquilo, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Aí vem o petista e fala assim, mas Kevin, Eliana, a carne ficou mais barata no governo Lula. A picanha? Né? A picanha ficou mais barata. Aí temos o caso famoso da picanha
do colchão mole trans, né? Da picanha trans, que é o colchão mole que se sente picanha. Então, se ele se sente picanha, ele é picanha. E é porque tem-se um caso interessante, né? No mercado, se for falar picanha fatiada, a picanha já fatiada, embalada, ela é mais barata. Porque pega a peça da picanha e aquela última ponta de baixo, aquela parte de baixo, sim, que fica entre a picanha e o colchão mole, que vamos dizer assim, é uma carne meio termo, eles cortam para poder deixar a picanha 100% filé inteira, e aquela parte que eles cortaram entre o colchão mole e a picanha, eles vão colocando em vários pedaços nas embalagens e selam a vaca e vendem com picanha fatiada. Olha. Só que ela é uma picanha de baixa qualidade, por isso que o preço dela é menor. Mas o que fez a carne ficar mais barata, 1, alguma coisa por cento nesse mês de fevereiro, é porque teve um caso de vaca louca, se eu não me engano foi no Acre ou no Roraima, de uma vaca só. E aí, meu irmão, vaca louca, os mercados estrangeiros automaticamente eles encerram, eles suspendem a compra. Foi-se identificado que esse caso de uma vaca com vaca louca foi um caso natural, porque existem dois tipos. Existe o caso da vaca louca, que é contagioso, vai transmitindo para todas as vacas, então os países trancam, suspendem a compra para poder identificar se outros animais têm esse problema. Existe a vaca que desenvolve naturalmente aquilo e não é contagioso. Então foi identificado que não era contagioso, foi desenvolvido naturalmente, não tem outros focos de vaca louca no Brasil, graças a Deus. A China vai voltar a comprar carne brasileira, ou seja, essa diminuição de preço de 1, alguma coisa por cento, vai cair de novo. Foi essa transição. O que acontece? Se o mercado externo deixa de comprar carne, sobra mais carne dentro do Brasil. Para facilitar o escoamento dessa carne no Brasil, ele diminui o preço. Lógico, se passasse 2, 3, 4 meses, aí isso ia cair 10, 15, 20%. Mas como foi menos de um mês, sim, foi 1% só que caiu, de modo geral, e já vai voltar a subir provavelmente porque a China já retornou a compra da carne brasileira. Então, meu amigo, não cai nessa que Lula diminuiu o preço da picanha, isso é mentira, isso é idiotice. E aí, quem vai poder comer picanha é o seu amigo funcionário público, entendeu? Que teve o salário reajustado, né, absurdamente, enquanto o salário mínimo aumentou de R$18. A gente tem que dividir esses dois Brasil, né? O Brasil daquele que é beneficiado às custas do seu trabalho, que é a maioria, que sustenta ele. E cabe, o próximo item, o André de Paula, é o ministro da Pesca, mas cabe a gente lembrar aqui que no governo Bolsonaro, para diminuir a quantidade de ministérios, então a Tereza Cristina era como uma espécie de super-ministra. Ela era agricultura, pecuária e pesca. Né? Agora nós temos um para cada coisa. Claro, temos o ministro da Pesca. E tem algumas coisas aí, né? Farra das passagens. Ele fez parte aí dos 500 parlamentares investigados em 2017 pela farra das passagens. A galera estava usando passagem para sogra, para amante, para o cachorro, para o gato, para as filhas, para os amigos. Tudo com dinheiro público, tudo com o nosso dinheiro. 157,2 mil em bilhetes, né? Meu Deus. Isso entre os 500 parlamentares investigados. Meu Deus do céu. Chega, é o nível, né? Percebem, né? O próximo, Alexandre Silveira, Minas e Energia. Minas e Energia, só consigo lembrar que Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia. Que comprou a Passadina? Que comprou a Passadina quando ela fazia parte do conselho lá da Petrobras e tal. Eu vi uma vez um documentário do Brasil Paralelo falando sobre a escolha, né, do governo Lula, do seu sucessor, né? Inicialmente era o Disseu caiu por corrupção. Era o Palocci, caiu por corrupção. Todos os nomes tops do governo foram caindo por corrupção. E aí não sobrou ninguém. Aí ele olhou lá, uma gaúcha, que estava em Minas e Energia, e ele vai colocar essa mulher aí. E aí o cara fez um comentário interessante, que ele falou assim, olha, não há registro na história da humanidade que um presidente
vai escolher sua sucessora, que é ministra de Minas e Energia, que é um ministério sem relevância política nenhuma. Normalmente vai ser o cara da educação, o cara da saúde, da economia. Então ele escolheu uma ministra do ministério irrelevante, apagado, subiu ela, né, para ministra da Casa Civil, se eu não me engano, para poder dar mais estrelato para ela. E, né, o filme a gente já conhece, as Dilmices. Eu gostei da frase da semana. Olha que legal. Você não pode perder o seu sonho. Um dia você assalta o banco e no outro você pode ser presidente. É verdade, a Dilma Rousseff foi condecorada da sua incapacidade, da sua falta de condição de gerir alguma coisa. Ela não conseguiu nem gerir o país, ela fundou o país, ela conseguiu colocar o Brasil, gente, numa recessão que outros países entraram somente quando estavam em guerra ou em pandemia. Ela conseguiu botar o nível de recessão tão baixo, sem nenhum desses dois itens. Mas sabe que eu acho que a Dilma merece um programa? Merece. Ela merece. As falas dela, né? Toda coisa merecia. Você deveria pensar em algo. Voltando aqui ao ministro Alexandre Silveira, um ministério irrelevante, é importante para o Brasil, mas é irrelevante. Mas ele foi investigado pela Lava Jato, lógico, pré-requisito básico para ser ministro do Lula. Foi citado por executivo da Odebrecht, delação premiada, falou o nome dele, mas, né, teriam dito que ele tinha recebido aí 50 mil. Propor emenda, né? Que é isso, né? Mas, te entrega o dinheiro para você ir lá propor uma emenda. Denúncias arquivadas e, né? Não foi nada. Não foi nada. Não. A gente aqui. Minha amiga, segundo programa, vamos ter que fazer o terceiro. Agradeço a sua presença. Kevin, eu quero agradecer, pedir para o público, desculpa. Esses assuntos, isso me deixa tão estressada. Eu fico toda enrugada, assim, mas olha, de boa, né? Vamos rir porque o amor venceu, né? Graças a Deus, o amor venceu. Já pensou? Né? Então, gente, olha, muito obrigado pela atenção de vocês. Somos gratos por vocês terem assistido esse programa. Não esquece, vai ter o bloco 3, ou só o 3 vai dar. Se o 10 faz o 4 problema nenhum. Falando das Dilmices do nosso presidente Lula, da sua equipe maravilhosa. Gente, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau e fiquem com Deus. Ouviram esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu? A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini.
Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73 998189708.